Olá, galera! Hoje eu vou falar sobre Dom Casmurro, essa obra que foi a mais comentada e estudada da literatura brasileira. Vamos entender um pouquinho por quê. Agora, traiu, não traiu? Será que essa história foi baseada numa história real que o próprio Machado de Assis viveu? Ah, assiste o vídeo para vocês saberem. Ah, você já leu Dom Casmurro? Não? Assiste o vídeo que você vai ficar mais curioso para ler. Você já leu? Então assiste o vídeo que você vai gostar do que eu tô falando. É isso aí, galera. Em fevereiro de 1900, saía a primeira edição pela livraria Garnier de Dom Casmurro. Considerado pela crítica a trilogia realista de Machado de Assis, junto com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. O protagonista é o Bento. Calma, gente, eu não vou dar spoiler. O protagonista é o Bento e é também o narrador da história. Ele faz de uma forma bem machadiana, né? Ele consegue voltar na história, ele sai da cronologia, e isso é muito interessante na forma da escrita do Machado, e nesse livro fica bem evidente, apesar de ser uma leitura super leve. E o protagonista conta a história da sua juventude até os dias atuais em que ele está escrevendo. Ele fala um pouco da sua vida no seminário, depois da sua paixão por Capitu, e esse relacionamento que acaba tendo um ciúmes tão exagerado, o que é a trama principal do livro, da história toda, né? Machado usou muita ironia e intertextualidade. Ele cita, faz muita referência a Schopenhauer e a Shakespeare, mais especialmente em Otelo. Não sei se isso fica evidente para todo mundo, mas eu acho super legal comentar isso, porque eu acho fantástico. Por esse tema ciúmes, né? E também esse retrato moral da época. É um livro que foi muito estudado e é até hoje, politicamente e psicanaliticamente. Também é uma obra que influenciou muitos escritores, teve muitas adaptações e foi traduzida em várias línguas, várias mesmo. Bom, Machado, um pouco obcecado pelo tema adultério, né? E ele já abordou isso em quase todas as pontas desses triângulos amorosos. Por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é o amante, né? De novo, um adultério, uma traição. No Quincas Borba, a esposa que trai o marido. No Dom Casmurro, né? A Capitu, que fica traiu ou não traiu. Mas a pergunta que não cala há 121 anos. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? De onde é que será que veio a inspiração para essa trama tão intrigante? Que até hoje, todas as rodas literárias que eu participo e vejo, traiu, não traiu, será? Tão estudado, até psicólogos, psicanalistas ainda usam até essa obra para dizer. Bom, Machado disse uma frase uma vez: ninguém nunca escreveria uma biografia na íntegra da minha vida, porque ninguém é mais discreto do que eu. É, verdade. Pouco se sabe sobre a vida íntima, né? Assim, pessoal de Machado. Mas algumas coisas e muitas especulações se sabem. Por exemplo, outros imortais fizeram um levantamento de algumas hipóteses, né? De que, bom, Machado de Assis era muito amigo de José de Alencar e também muito amigo de Mário de Alencar, filho de José de Alencar. Só que eles tinham uma relação tão íntima que Mário de Alencar tratava Machado de Assis como pai. E aí levantaram-se várias suspeitas e hipóteses de que Mário de Andrade era filho de Machado de Assis. Ah, que babado. Isso foram
pesquisas que foram feitas dentro de até o próprio Humberto Campos, no seu diário pessoal, que foi publicado póstumamente, levantou essa hipótese. O Machado e o Mário de Andrade tinham uma relação realmente muito de pai e filho, né? Quando o Mário de Andrade, por exemplo, foi se candidatar para a Academia Brasileira de Letra, mesmo ele tendo publicado uma única obra, né, que seria Lágrimas, um livro de poemas que ele escreveu aos 16 anos, ou seja, era um pouco contraditório, né? Até para o Machado de Assis, que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, ele tinha um critério um pouco diferente para os membros, mas ele fez uma campanha muito explícita, muito, além de patrocinar a campanha de Mário de Andrade, né? Outras coisas também foram ficando assim, deixando na ambiguidade. Depois que Machado de Assis morreu, Mário de Andrade deslanchou mesmo na escrita, e a escrita muito parecida com a do Machado. E ele mesmo falou assim um dia, que amava a Academia Brasileira de Letras. Afinal de contas, a Academia Brasileira de Letras é a casa do meu pai. Ficou aí uma ambiguidade, né? Será que ele estava falando do pai biológico, do suposto José de Alencar ou do Machado de Assis? Enfim. Depois ele passou a assinar MDA. Outra coisa que ele nunca revelou e que deixou assim como uma ambiguidade para que, né, ficasse subentendido, porque MDA poderia ser Mário de Alencar ou Mário de Assis, né? E aí ficou pequenas coisas que davam a entender, né? E outras pesquisas, fuçando aqui e ali. Um próprio médico da época levantou fofocas, né? Falácias ou não, né? De que Mário de Andrade teria algumas doenças, ele tinha um tipo de epilepsia que Machado de Assis também tinha, outra coincidência aí. Pois é, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Mas, cogitações à parte, nós nunca saberemos. Como o próprio Machado falava, ele era muito discreto. Bom, que ele era um perfeito escritor, isso é inegável. Mas será que ele também era um perfeito amante? E mesmo depois de quase 150 anos, nunca foi pego? Pois é. Mas o importante mesmo, a gente ressaltar a genialidade de Machado. Eu vou fazer qualquer outro vídeo falando só sobre Machado, que é incrível. Toda a trajetória dele e o quanto a leitura dele é leve e ainda atual, mesmo depois de tanto tempo, mais de um século e meio, sabe? Os livros dele ainda, sabem, trazem muitos questionamentos e é super gostoso de ler, eu sou muito fã. Que no fundo, todo escritor deixa um pouquinho do eu ali nas suas histórias, ou explícitas ou não, nos seus personagens fictícios ou nos reais. Isso todos nós sabemos. Mas o quanto as histórias de Machado têm uma realidade, né? Amores secretos e clandestinos, isso só o próprio imortal vai saber e ele já não está mais aqui. Quer dizer, ele sempre estará entre nós. É isso aí, gente. Como eu disse, se você já leu, dê a sua opinião aí do que eu falei, se você já sabia disso ou não. Eu achei super interessante, fiz bastante pesquisas. Se você não leu, eu recomendo. É uma leitura muito gostosa, você não quer parar de ler, certo? E muito leve de se ler e uma trama super legal, tá certo? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, pesquisei, fiz bastante pesquisa pra vocês, gente. Vale a pena. Eu mereço um joinha. Se você é o primeiro vídeo que você está vendo, se for, se inscreve ali. Dá lá se inscreve, clica no sininho, certo? Que logo mais teremos vários vídeos outros. Até o próximo vídeo, gente.